Pense na sua mente como um frasco com um pouco de água. Adicione 1 ou 2 gotas de detergente e agite. O frasco imediatamente está cheio de bolhas de sabão. As nossas mentes ficam agitadas com tudo o que está acontecendo em nossa volta e enchem-se de preocupações inúteis, quais bolhas de sabão, grandes, mas insignificantes. Vivemos numa era de mentes perturbadas, não é verdade? Falamos em quantos suicídios há hoje em dia. Mentes perturbadas, uso de drogas. Vamos hoje ver um versículo em Isaías 26, que há muitos anos tem sido uma passagem-chave para mim. Vamos ler os primeiros versículos, e o texto principal se encontra no versículo 3. Esta profecia de Isaías, capítulo 26, começa assim. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aprendi este versículo 3 na versão Rei Tiago, King James em inglês, que diz, Tu o manterás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Fui ver na língua original, descobri que a primeira parte deste versículo, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, em hebraico, consiste de apenas 4 palavras. E vamos ver estas 4 palavras, e a primeira palavra neste versículo é mente. O versículo vai assim no original. Mente, firme, mantém, paz. Claro, para fazer sentido em português, é preciso preencher o texto com mais qualquer coisa. E é isso que veremos nesta lição. Então, a primeira palavra é mente. A palavra usada aqui só aparece 9 vezes em todo o Antigo Testamento. E este é o único lugar que é traduzida mente. Encontra-se em outros lugares, a primeira vez em Gênesis 6, versículo 5. Leamos este texto. Isto é pouco antes do dilúvio e eu estou certo que já conhecem bem a passagem. Gênesis 6, 5 diz, E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A palavra neste versículo é imaginação. É a mesma palavra que é traduzida como mente no versículo que estamos estudando. E em outros lugares, nesses 9 lugares, geralmente é traduzido no King James como imaginação ou intenção. Então estamos lidando com a palavra mente, não no sentido de nossa capacidade de fazer as contas matemáticas, 2 mais 2 ou 20 vezes 7. Não é a matemática, a mente neste sentido. É a mente da nossa imaginação. E, na verdade, a palavra é traduzida estrutura em Salmo 103, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura. Em Abacuque 2:38, descreve aquele que forma a imagem de um ídolo. Efésios 2:10, no Novo Testamento, diz que somos salvos pela graça através da fé, o que não vem de nós mesmos. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua. E esta é a ideia por trás da palavra mente. Feitura. Produto da imaginação da nossa mente. Porque tem a ver com a nossa capacidade, que é dada por Deus, de planear as coisas e projetar. E nesta passagem, no Novo Testamento, o grego diz literalmente que somos o poema de Deus. Somos feitura sua. A palavra é poema, de onde vem a palavra poema em português hoje. O que é um poema? É uma obra criada que sai da imaginação da mente do poeta. E assim, quando lemos mente aqui, estamos falando sobre a imaginação, os esquemas, o produto da nossa mente.
Alguém chega até você e diz: o que tem na mente? Quer saber o que está a planear? Logo notamos que alguém está cogitando alguma coisa. Em inglês dizemos a penny for your thoughts, cêntimo para os seus pensamentos, porque é óbvio que a pessoa está perdida nos seus pensamentos. Algo se passa no andar de cima. O que é? Aposto que 90% das vezes você não está pensando em algo no passado. Não pensamos demoradamente em coisas do passado. Sim, quando há uma breve memória que passa pela mente, sim. E se você está a pensar em algo no passado, é bem provável que está a pensar qual será a consequência do que se passou anteriormente. Está a se perguntar a si mesmo o que vai acontecer no futuro por causa daquilo que aconteceu no passado. Nossos olhos foram feitos por Deus para olhar para frente. Ele colocou os nossos olhos na cara, logo na frente da nossa cabeça. Andamos ansiosos em relação ao futuro. Olhar para trás não é saudável, certo? Viver no passado é doentio, não acha? É saudável viver no passado? Algo em nós diz que isso não está certo. Há algo de errado em viver no passado. Olhamos para frente e a nossa mente, criada por Deus, é feita para olhar para frente. Paulo disse que tinha um alvo. Em Filipenses 3:13, ele diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É dessa mente que estamos falando. Assim, a mente humana é talvez a evidência mais óbvia de que somos criados de forma diferente de qualquer outra criatura. Nossa mente é feita à imagem de Deus, ao contrário da dos animais. Fazemos projetos, planeamos, fazemos calendários, temos agendas, marcamos consultas. E mesmo quando comemoramos o passado, planejamos a festa com meses de antecedência. Aqui vamos comemorar o Dia da Independência do 4 de julho, inaugurar a nova área de bosque e a mata velha que foi limpa e semeada em relva. Estão todos convidados. Ainda faltam 2 semanas, mas já estamos fazendo os planos e preparando-nos para inaugurar o nosso novo parque. Vai haver um grande piquenique e haverá churrasco, mas estou apenas dizendo isso para mostrar como somos feitos para olhar para frente, planejar e imaginar as coisas. E é isso que nos coloca em apuros. Porque é aí que entra a preocupação. Preocupação é antecipar o que pensamos vai acontecer e imaginar todas as coisas ruins que podem acontecer. Podemos sentir-nos ameaçados. As aves e os lírios preocupam-se. Jesus disse: não, eles não se preocupam com isso. Mas também eles não foram feitos à imagem de Deus. Temos uma mente que é criativa. E isso é o que mostra que somos feitos à imagem de Deus. O irmão da nossa igreja é marceneiro. Ele mesmo agora, sentado na congregação, ao ouvir esta mensagem, pode estar pensando e planejando o próximo projeto de armários de cozinha que terá que instalar esta semana. Não sei se está com a mente fixa na tarefa que enfrenta, mas não será fora do normal se os seus pensamentos não estão totalmente focados nesta mensagem. Algumas de vocês, irmãs, estão pensando no que vão pôr na mesa quando chegar em casa. Nós estamos sempre tramando alguma coisa. Abby, que faz os arranjos florais para a igreja, ela já tem os arranjos para o próximo mês feitos. Eles estão por toda a casa. Quando vejo os arranjos aqui no santuário, para mim, já estão velhos. Eu tenho andado com essas flores durante o mês inteiro. E ela já está planeando a decoração para Natal. Essa mente é um dom único que Deus nos deu. E assim, é essa mente que também fica em apuros. Esta é a mente que precisa de paz. É disso que estamos a falar nesta manhã. Eu estava pensando hoje, os piores momentos na minha vida são aqueles que nunca aconteceram.
porque são os que eu imaginei na minha mente. E assim, se você está sentado aqui esta manhã e há algo em sua mente, algo com que você está preocupado, você é normal. É isso que fazemos. E é por isso, a segunda palavra neste versículo é firme. A mente que está firme em ti. A palavra firme significa estabelecido, estável. Sabe, os doentes mentais são aquelas pessoas que consideramos mental e emocionalmente instáveis. É por isso que os designamos como instáveis, e nós não achamos isso saudável. Neste contexto, sempre pensamos em Bob, que nos anos 90 nos visitou na ilha. Ele e a Frances vieram e frequentaram nossos serviços em inglês. Chegamos a conhecê-los bem. Não estavam casados e Frances era o seu acompanhante. Eis a razão. Bob foi criado em uma família de aristocratas na Inglaterra. Bob já estava na casa dos 50 anos, mais ou menos, e Frances foi quem olhava por ele. Uma vez, Frances nos disse: sabem que a casa onde Bob foi criado na Inglaterra é algo como aquele prédio do outro lado da rua? Estávamos num restaurante na Avenida Arriaga e no outro lado da rua estava o Hotel Savoy. 4 andares de altura e 200 quartos. E ela disse: que é seu tipo de casa em que ele cresceu? Pensem em Downton Abbey. A família dele era da mais alta sociedade. Na verdade, o seu irmão ocupava uma posição muito alta na hierarquia da Igreja Anglicana. Foi amigo íntimo do Príncipe Charles e estava no lado do príncipe quando do seu casamento com Diana. E aqui estava Bob de férias com uma mesada fixada pelo tribunal, que tinha decidido que Bob era incompetente para lidar com seus assuntos. Provavelmente ele valia milhares, se não milhões de libras, e vivia com alguns milhares por mês. Frances teve de tratar de todos os seus assuntos, porque ele foi julgado mentalmente incompetente. E vimos isso. Ele era o tipo de pessoa que você diz: ele não tem todas as peças que precisa para montar o tabuleiro de xadrez. Ele não era capaz de montar corretamente as peças que tinha. Ele era simplesmente esse tipo de pessoa. E não havia paz em torno de Bob. Ou seja, em volta dele havia sempre uma confusão constante. Ele era instável. Nós saímos com eles para comer em um restaurante e, claro, eles nos levaram ao restaurante mais caro da ilha, no Savoy. Mas Bob semeou confusão por onde passava. Ele não conseguia decidir o que ia comer, não sabia o que queria beber. Ele sabia de uma coisa. Abby lembrou-se que Bob insistiu que não houvesse alho na comida. E ele se certificou de que os empregados de mesa sabiam disso, 6 ou 8 vezes. Alguns de nós diriam a Bob: eles já sabem disso. Oh, espera, sem alho. Ok, mas ele sempre continuou. Penso que ele nunca entrou na cozinha lá, mas se tivesse feito, seria algo normal para ele. Sabe, esse era o tipo de cara que Bob era. Mas vocês sabem, eles fazem filmes de cenas como essas que Bob criou. Em 1991 saiu um filme e o título desse filme era What About Bob? O protagonista Bob, Bill Murray, foi paciente de um psiquiatra, Richard Dreyfuss, e conseguiu colar-se à família do psiquiatra quando foram de férias. É uma comédia clássica. Justamente nessa altura, Bob veio nos visitar. A confusão foi engraçada no filme, mas ao vivo, na vida real, perdeu toda a graça no restaurante. Tudo isso para dizer firme, uma mente firme. Qual é a base que nos dá uma mente firme? A palavra significa colocar algo num suporte. Essa é a palavra em hebraico. Algo colocado no apoio. Apoiado.
Sabemos o que é isso, não sabemos? É a palavra de Deus. Jesus contou uma parábola de duas casas edificadas, uma na rocha, outra na areia. Então, nós sabemos o que é a rocha e em que se baseiam os nossos pensamentos. Quando fazemos projeções sobre que fundamento estamos a trabalhar. Tiago diz, no primeiro capítulo da sua carta, versículo 8, o homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. O homem de mente dupla, essa é a palavra ao pé da letra em grego. De mente dupla, de duas mentes. Algumas traduções usam a frase o homem indeciso. Isso era Bob. Ele não conseguia decidir nada e tudo estava em constante agitação. E nós? Qual é a base para os nossos pensamentos? Para os nossos planos? A que luz projetamos o nosso futuro? Quanto dos nossos processos de pensamento dependem das últimas notícias na televisão ou no seu app, no telemóvel? Estava pensando sobre essas notícias de última hora. Em inglês, vemos na televisão breaking news. Breaking porque a notícia irrompe na atualidade. Mas breaking vem do verbo to break, ou seja, quebrar, e acho que é uma designação perfeita. Estas últimas notícias acabam quebrando a nossa paz, a nosso status quo. São inquietantes, preocupantes. Se meu carro começar a quebrar o tempo todo, vou encontrar algo mais confiável. Não precisamos de notícias quebrantes. Precisamos do Evangelho. E esta é a rocha. É uma boa nova que é inquebrável, eterno, inalterável. E é isso que nos dá uma mente firme, porque nossos pensamentos não se baseiam naquilo que as notícias de última hora chegam a nós, na televisão ou no app, mas naquilo que Deus tem dito o tempo todo. Imutável, inquebrável. Isso nos dá estabilidade no mundo, este mundo em que vivemos, onde as notícias só servem para perturbar e semear confusão. A palavra de Deus vem e nos dá estabilidade à medida que avançamos. Isso nos leva à próxima palavra em hebraico. A primeira é mente, o segundo, firme, e o terceiro é manter, que no texto está no tempo futuro. Tu manterás. A palavra manter pode ter vários significados, mas esta palavra, em particular em hebraico, vem da palavra sentinela, guarda militar. Deus estabelece uma sentinela, põe um guarda ao nosso redor. A palavra é traduzida em outros lugares no Antigo Testamento assim: manter em um lugar seguro e secreto, proteger, preservar. E porque tem essa ideia, também pode significar esconder algo que você não quer que alguém encontre. Esconder como indícios daquilo que você fez no passado e que está tentando esquecer agora. Esta palavra, guardar, significa proteger, montar uma sentinela, esconder, fechar as 7 chaves, por assim dizer. E Deus diz à mente firme: eu guardarei, protegerei, colocarei uma sentinela em torno da sua mente. Pensei naquele versículo de Salmo 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E todos nós nos lembramos do caso de Eliseu, em 2 Reis 6, quando ele e o servo foram cercados pelo exército inimigo, e o servo de Eliseu ficou todo preocupado em olhar para aqueles homens lá fora. E Eliseu, naquele versículo, pediu ao Senhor: abre os seus olhos para que ele veja. E Deus abriu-lhe os olhos, e ele viu todo o exército de Deus cercando-os. Aquele exército invasor ficou cego. E Eliseu os conduziu, como ovelhas, até as portas de Samaria. Eles iam atacar Samaria, e quando abriram os olhos lá, foram cercados por todo o exército do norte de Israel. Deus nos protege. Ele promete isso. Ele guarda. E é interessante que no Novo Testamento temos uma passagem paralela em Filipenses 4,
Neste capítulo, versículo 6, Paulo diz: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus e pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sabe o interessante? Claro, o Novo Testamento foi escrito em grego e então aparece aqui uma palavra diferente do que foi usada em hebraico no Antigo Testamento, mas significa a mesma coisa. Esta palavra guardará, em Filipenses, se refere a uma guarnição militar. Deus montará um destacamento militar ao nosso redor para guardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Repare que é a mesma mensagem. Nossas mentes e corações são guardados por Deus porque confiamos nele. Não se preocupe com nada, e as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E então, ele continua dizendo no versículo 8, Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Põe a tua mente nas coisas de Deus, na palavra de Deus, o que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Interessante. É tudo uma questão de paz, não é? Primeiro, disse ele, a paz de Deus vos guardará. E depois ele diz, o Deus de paz estará convosco. Não há razão para não estarmos em paz. Não há razão para nos preocuparmos. Não há um motivo para nos preocuparmos ou estarmos perturbados. Não importa quais sejam as notícias que vêm na televisão, o que lemos no jornal ou encontramos no nosso app. Não vou entrar em todos os pormenores de como as coisas podem tornar-se ruins. Vou dizer-lhes que não se preocuparem com isso, porque as coisas vão correr muito pior do que podemos imaginar. É inútil se preocupar com isso. Não vai ser assim, vai ser pior. Podem contar com isso. E o que vai acontecer quando tudo piorar? Vamos ter que confiar em Deus. Então comecemos a confiar nele agora. Ele está no controle agora, ele estará no controle então, e não importa o quão ruim fique a situação no mundo e nas nossas vidas, ele sempre estará no controle. E ele sempre guardará os nossos corações e mentes em sua paz. E é isso que diz nosso texto que estávamos lendo em Isaías. Tu manterás a mente que depende de ti em perfeita paz. E esta é a quarta palavra, paz. Aposto que se eu perguntasse aos ouvintes se já sabem o que é a palavra em hebraico para paz, shalom, todos saberão, ou a maioria. Provavelmente, além de aleluia e amém, shalom é a palavra hebraica mais conhecida em todo o mundo. Shalom. O texto diz aqui, ele vai mantê-lo em paz. Shalom. As palavras em hebraico são mente firme, manterás, paz, paz. Perfeito não está no original. Citando em hebraico, vai assim, Yetzer samuch titzor shalom shalom. Não diz paz perfeito. O texto diz shalom shalom. Paz, paz. Parece estranho aos nossos ouvidos. Sabem, não há pontuações nos manuscritos hebraicos originais, porque você colocaria shalom 2 vezes. Pode ler-se desta forma. Tu manterás a mente que depende de ti em paz. Paz, porque ele confia em ti. Podemos colocar uma vírgula entre as palavras e dizer, tu manterás a mente em paz. Paz, porque ela confia em ti. Mas há outra coisa interessante aqui.
Há apenas uma ou duas traduções que encontrei que o traduziram desta forma em inglês. Todas as outras traduções, ao longo dos séculos, traduziram-no como paz perfeita. E por quê? Bem, vamos ler Gênesis 22:17. Em Gênesis 22:17, a versão que tenho traduz assim: deveras te abençoarei. Isto é Deus falando com Abraão e abençoando-o. E em seguida diz: grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. As palavras deveras e grandissimamente traduzem a ideia do original, que em várias traduções em inglês são expressas por termos como certamente, abençoarei, multiplicarei, certamente. Mas a versão Rei Tiago, King James, que durante 300 anos foi a versão universalmente aceita pelas igrejas e crentes, traduz este versículo ao pé da letra. O texto no original diz: abençoando te abençoarei, multiplicando multiplicarei a tua semente. Isso é uma coisa peculiar da língua hebraica. Se querem enfatizar algo e reforçar o seu sentido, eles repetem a palavra. E assim aqui, bênção, eu vos abençoarei. Multiplicação, eu te multiplicarei. É usado em outros contextos. Vamos para Deuteronômio, versículo 2, do capítulo 12. Estas são as instruções quando Israel está prestes a entrar na terra prometida sob o comando de Josué. E Moisés dá estas ordens em Deuteronômio 12, versículo 2. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses. Podemos traduzir destruir completamente. Mas o hebraico diz, destruindo, os destruireis. Ele repete a palavra para enfatizar o facto. Este é o nível máximo de destruição. Deveis eliminá-los completamente. Destruindo-os, os destruireis. Multiplicando-te, multiplicar-te-ei. Abençoando-te, abençoar-te-ei. Destruindo, ides destruí-los. Portanto, é uma maneira hebraica de enfatizar até que ponto algo deve ser feito. É o auge da bênção ou da destruição. Recentemente assistimos um filme holandês. E é tudo em holandês, com legendas, e o título de um dos episódios era Doder dan Dood, que foi traduzido em inglês Deader Than Dead, ou seja, mais morto do que morto. Bem, é disso que se trata. Seria como dizer, mate os mortos. Kill them dead. Em outras palavras, certifique-se de que eles estejam bem mortos. E assim, aqui nesta passagem, temos a repetição da palavra shalom. Shalom, shalom. Jesus falou sobre esta paz no Novo Testamento, em João 14, versículo 27. Ele diz, deixo-vos a paz minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, dou-vos. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Shalom, shalom, paz, paz, paz perfeita, paz em que podemos descansar. Algo que aprendi estudando para isso, shalom é um substantivo, paz é um substantivo em português, mas em hebraico os substantivos vêm de formas verbais, de raízes verbais. E o verbo de onde vem o substantivo shalom é o verbo Shalom, que ocorre ao longo do Antigo Testamento. Shalom significa estar completo, acabado, terminado, fazer restituição, recompensar, não ter nada faltando. Tudo restaurado, essa é a raiz por trás da ideia hebraica de paz. Tudo na sua ordem certa, tudo como deveria ser. É isso que Deus significa para nós. Dizemos de pessoas mentalmente perturbadas que não têm todas as faculdades, por isso andam
num estado desassossegado, de confusão constante, o que é o oposto da paz. A paz é quando tudo se encaixa no seu lugar, está completo, está inteiro. A restituição é feita. Vamos para mais uma leitura final em Efésios capítulo 2, no Novo Testamento. Neste capítulo 2, Paulo escreveu aos Efésios que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, incircuncisos. Versículo 11 de Efésios 2 diz: lembra-te que uma vez fostes gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E assim, o versículo 12 diz que naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Ele é a nossa paz. O que é que Ele fez? Ele restaurou o que estava separado e quebrado. Ele juntou os dois povos de novo. E é isso que Deus deseja para nós, que nossos pensamentos quebrados e dispersos, nossos medos e ansiedades estejam todos reparados na nossa confiança em Deus e que tenhamos paz. É interessante que uma das saudações em hebraico, cumprimentando-se, eles dizem Ma Shlomha, que literalmente significa como está a tua paz? Nós dizemos como está ou como vai. Eles dizem como está a tua paz? E ele lhe pergunta agora, como está a tua paz? Está tudo bem encaixado na sua vida, em sua mente? A mente, a imaginação, os pensamentos, as coisas que projetamos estão baseados na palavra inquebrável de Deus? Ou sua mente anda dividida pelas opiniões que ouve, pelas notícias que ouve, pensando em que o pode acontecer e geralmente não acontece? Mas o facto de não acontecer não nos impede de imaginar o que aconteceria se realmente viessem a acontecer. E assim estamos inseguros. Corremos, andamos confusos e criamos confusão. Eu pergunto, está preocupado com o amanhã? Bem, talvez não amanhã, mas daqui uns dias vai ficar muito mal. Ou provavelmente no próximo ano, quando a economia finalmente entrar em colapso total, como alguns projetam. Aqui nos Estados Unidos, uma questão na mente de quase todos é o que vai acontecer nas próximas eleições para presidente. E depois, o que vai ser? Há todo tipo de coisas que merecem a nossa preocupação. E Deus diz, não se preocupe, não andeis ansiosos. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Confiemos nele, e a sua paz guardará plenamente os nossos corações, e o Deus de paz estará conosco. Se já depositou a sua confiança em Jesus uma vez e disse, salva-me, eu sou um pecador. Este é um bom começo. Mas hoje, agora, neste momento, nas circunstâncias atuais, ou aquelas imaginadas no futuro, você ainda confia nele? Falei sobre as últimas notícias que estão sempre a bater em nós como as ondas batem no quebra-mar. Precisamos da boa notícia que permanece imutável. Se conhece alguém que está sempre a quebrar as suas promessas, você continua confiando nele? Afastamo-nos desse tipo de pessoa? Não podemos confiar numa coisa que ele diz. Mas quando Deus fala, podemos confiar nele. E é isso de que estamos a falar hoje. Digamos, nos bons e nos maus momentos, Senhor,
confio em ti. Na doença e na saúde, confio em ti. Com muitos amigos ou sem amigos nenhuns, confio em ti. Paulo disse aos Filipenses, sei estar abatido e sei também ter abundância. Filipenses 4, versículo 12. Mas quando ele não tinha nada, ele estava essencialmente dizendo, mesmo quando eu não tenho nada, em Cristo eu tenho tudo. E ele estava em paz, em todas as circunstâncias. Lembremos-nos, em todo momento, esta promessa de Deus. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Depois desta mensagem, aprendi mais alguma coisa acerca deste assunto e aqui é uma espécie de nota de rodapé. Estou a ler o livro A História dos Judeus, Encontrar as Palavras, 1000 a.C. até 1492 depois de Cristo, escrito por Simon Schama. E é uma tradução em português do original em inglês. O livro inclui páginas de imagens a cores de objetos, lugares, documentos relevantes em cada período da história dos judeus. E foca a diáspora dos judeus desde Ibéria até Pérsia. Depois de pregar esta mensagem, cheguei ao último conjunto de imagens nesse livro e encontrei esta legenda debaixo de uma foto tirada de uma Bíblia em hebraico. A legenda diz, Colofon, da Bíblia de Kennecott, da Corunha, onde se lê, eu, Joseph Ibn Hayim, iluminei e terminei este livro. Colofon é uma página que dá informações sobre um livro, tal como o editor, lugar e data da sua edição, etc. E geralmente se encontra no final do livro. Fui ler o texto em hebraico na imagem e verifiquei que o termo traduzido, terminei, era o verbo shalom. Se este artista usou o verbo shalom para fechar a sua obra de ilustrador, qual seria a palavra usada por Jesus na cruz? A última palavra que ele proferiu antes de morrer para assinalar a conclusão da sua obra redentora. Na nossa tradução lemos, consumado está. Mas obviamente Jesus não disse isso em português. A palavra grega que vem no texto do Novo Testamento é tetelestai, mas está quase certo que Jesus não disse isso em grego. A língua do povo dos dias de Jesus era aramaico, mas Jesus certamente conhecia hebraico, dado o seu estudo das Escrituras, e dada a influência das culturas gregas, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, e latinas, os romanos mandavam em tudo. Não me admirava saber que Jesus compreendia e falava aramaico, hebraico, grego e latim. É normal falar em várias línguas quando há uma mistura de culturas, como era o caso em Israel no tempo de Jesus. Nunca estudei aramaico, mas a língua hebraica sim, e tenho o Novo Testamento traduzido em hebraico para evangelizar judeus. Foi ao Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, onde lemos em português, consumado está, e a tradução em hebraico usa o verbo shalom, terminado, completo. Este facto encaixa perfeitamente no ensino de Paulo em Efésios 2. Se Jesus usou o verbo shalom em hebraico, ou disse a frase em aramaico, a tradução para os judeus diz shalom, paz, consumado está. Em 2 Timóteo 4, versículo 7, Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Outra vez, a tradução hebraica emprega o verbo shalom, quando diz, acabei a carreira. Sinto essa paz quando, depois de longas horas de trabalho, dias e noites,
eu primo Send no teclado e entrego uma tradução. Ou quando eu acabo o móvel de madeira que está pronto para ser usado. É apenas um autor experimenta, quando o seu livro é lançado depois de meses e até anos de pesquisa e trabalho árduo. Acabado. Terminado. Descanso. É a paz que Jesus nos dá, porque ele consumou, terminou o trabalho. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom. Terminado. Shalom. Paz.